O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, querida família Betânia, família Canção Nova, a quem mais uma vez agradecemos nesse acampamento na trilha da cura. E que alegria podemos passar o final de semana nos braços do coração de Jesus. Foi assim que nós todos nos sentimos nesse final de semana na Canção Nova. Fomos abraçados pelo coração de Jesus. E digo abraço porque abraço, vocês sabem, sobretudo vocês que nos acompanham há tanto tempo, desde o tempo do Padre Léo, nessa Canção Nova, sabe o quanto o abraço é importante na comunidade Betânia. E nesses tempos de pandemia, nós precisamos nos reinventar e achar jeitos, maneiras de, através da palavra, do olhar, do gesto, manifestar aquilo que o abraço sintetiza, né? Que é o amor que somos chamados a deixar transbordar para aqueles que se aproximam de nós, porque estes que nos veem precisam ser acolhidos, recebidos como o próprio Cristo. E para nós era natural abraçar o Senhor, abraçar o Cristo que vem. E, além das máscaras esconderem nossos sorrisos, a necessidade distanciou um pouco os nossos abraços. Foi preciso reinventar, né?
Então, nesse final de semana, nos sentimos abraçados pelo coração de Deus, na Canção Nova, no acampamento da Trilha da Cura, e com certeza, digo com certeza mesmo, até porque recebemos muitas manifestações nesse sentido, através tanto das redes sociais da Canção Nova, quanto das redes sociais de Betânia, muitas manifestações de pessoas que dos lugares mais longínquos receberam, através do sistema Canção Nova de comunicação, esse abraço do coração de Deus. E quis a providência que nós encerrássemos esse na Trilha da Cura, onde nós somos convidados a olhar para o coração de Jesus e querer um coração semelhante ao dele, acolher como uma promessa, essa certeza, um coração semelhante ao coração do Mestre. Quis a providência que nós encerrássemos nesse domingo, olhando para aquilo que a liturgia nos apresenta. O reino de Deus está no meio de nós. É preciso enxergar o reino acontecendo. É preciso primeiro perceber, acolhê-lo, perceber que ele está e deixar que o coração de fato se conforte na certeza de que o reino está atuante, presente, e mais que isso, ele cresce, ele acontece no nosso meio, de tal forma que Deus está no comando, como gosta de lembrar o Padre Ellington, falando sobretudo aos jovens. Deus está no comando, e que tantas e tantas vezes, por conta de tantas vozes que falam aos nossos ouvidos, de tantos desafios que vamos enfrentando, e principalmente nesses tempos duros, somos tentados a esquecer dessa verdade. Como que o Senhor nos fala isso hoje, através da liturgia do 11º domingo do tempo comum? Principalmente através do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, onde, através de 2 pequenas parábolas, temos essa certeza de que o reino está no meio de nós. Você pode tomar aí a palavra, tirada de Marcos capítulo 4, dos versículos 26 a 34. Primeiro, é preciso entender a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus que quer nos ensinar em Jesus. Eu costumo dizer a pedagogia de Jesus, a pedagogia do coração de Jesus. Aliás, hoje é um dia encerrando esse Na Trilha da Cura para você tomar uma decisão de querer entrar na escola do coração de Jesus. Isso é muito importante, porque o tema desse acampamento fala sobre isso. Entrar na escola do coração de Jesus é querer um coração semelhante ao dele, aprender dele para ter um coração semelhante ao dele, mas a gente chega lá. Vamos primeiro para a pedagogia de Deus, aqui nesse evangelho, nesse capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. São Marcos começa dizendo que o Senhor fala em parábolas. E deixa claro nesses poucos versículos que ao falar em parábolas, muitos não entendem. Depois os discípulos pedem para explicar. E ele, às vezes, explicava tudo aos discípulos em separado. Mas para a grande multidão daqueles que o acompanhavam, ele falava em parábolas. Diferente dos outros sinóticos, sobretudo do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho das palavras de Jesus, onde encontramos os maiores discursos, onde encontramos em Mateus o grande discurso do Sermão da Montanha, a pregação do Sermão da Montanha, nos capítulos
4, 5, aliás, 5, 6 e 7 de São Mateus, o Evangelho de São Marcos é econômico nas palavras de Jesus. Tem pouquíssimos discursos, pouquíssimas falas de Jesus, falas pontuais. E o mesmo acontece com as parábolas. Mas aqui, de modo muito significativo, há duas parábolas contadas resumidamente, como é o perfil do Evangelho de Marcos, mas com um significado profundo. A primeira diz assim, que o reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra e quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. E aí o Senhor está dizendo, o reino de Deus é como essa semente. Nós não sabemos como acontece, mas o fato é que de dia e de noite, quer estejamos acordados ou quer estejamos dormindo, a graça acontece. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus sobre as coisas, sobre todas as estruturas, sobre todas as pessoas. Era comparado no Antigo Testamento realmente ao reino de Israel, que deveria ser a nação do Senhor, o reino do Senhor. É preciso até lembrar na história de Israel que no início, o Senhor nem queria que eles elegessem um rei, porque o soberano deles sempre foi o Senhor, sempre foi Javé. E porque ele era o soberano, era preciso amá-lo sobre todas as coisas, com as melhores energias, com todo o amor possível de mente, de coração, de vontade, de gestos e atitudes, para que esse reino se materializasse no tempo, entrasse nas estruturas, se configurasse nas formas de comando, de liderança, porque a marca do reino é essa: Deus acima de tudo, Deus soberano, Deus o Senhor, Deus comandando toda a ação do humano. E Jesus retoma a certeza do reino, só que agora a comparação muda. Isso é um dado importante quando a gente pensa nos evangelhos. Se você tomar a primeira leitura, esse reino, essa nação grande, esse Israel grande, será comparado a um cedro do Líbano. Imagina, um cedro do Líbano, uma árvore grande, frondosa, se fala de dezenas de metros de altura, com galhos, copas, lembrando toda a força e esplendor desse reino, dessa ação de Deus ali junto do seu povo. É assim que, sobretudo, Ezequiel, que é o profeta das metáforas, o profeta das comparações, o profeta das parábolas, tem muitas parábolas em Ezequiel. Jesus lembra muito a profecia de Ezequiel, e aí Ezequiel traz essa comparação, e por isso na primeira leitura, o reino, Israel, é como a nação grande, é como o cedro do Líbano, com copa forte, tronco forte, galhos frondosos, para mostrar todo o esplendor. E precisava ser grande, para que o povo comparasse e entendesse, que precisava ser algo maior que os egípcios, que os babilônios, porque o nosso Deus é soberano, é grande, é o vencedor das batalhas, é o vencedor de todas as pendengas. E assim a comparação é com o cedro do Líbano. Mas o que faz Jesus? Jesus usa uma semente de hortaliça, de um arbustozinho, que cresce, se alastra, comparado até mesmo uma praga, porque depois ele será comparado ao grão de mostarda. E eu não sei se você já viu
uma plantação de mostarda, um canteiro de mostarda, se deixar, alastra e toma conta de todos os canteiros e acaba passando por cima das outras hortaliças, porque é quase uma praga que cresce sem que ninguém dê conta, e quando se vê já alastrou por tudo. Mas se a gente comparar com o cedro do Líbano, não tem esse esplendor todo. E Jesus usa essa comparação. O reino de Deus é essa semente que cresce, essa semente que floresce, mas que não tem todo esse poderio. Sabe por quê? Porque é feita ao mesmo tempo que se mostra e se revela, ao mesmo tempo se esconde e se oculta. Porque nós não conseguimos entender tudo do reino de Deus, é um mistério profundo, e a palavra é essa mesmo, mistério, para que seja necessário que nós acreditemos nele, para que nós nos lancemos na palavra de Jesus, confiemos nessa palavra, e acreditemos que ele está no meio de nós, e assim abramos o nosso coração para perceber, mesmo no meio da contradição, que ele está presente, que mesmo no meio das adversidades, dos problemas, das dificuldades, mesmo em meio a tempos duros de pandemia, ele está presente, germinando, crescendo, e é preciso abrir o coração para perceber. Que bonito no Evangelho, quando a gente vai a fundo na comparação, e fica imaginando o reino ali, sendo germinado no nosso meio, crescendo no nosso meio. Parece que a gente não enxerga e se dá conta. Historicamente, foi assim. Claro, há muitas controvérsias teológicas sobre o reino de Deus, se é a igreja, se não é a igreja, se compara, se é maior que a igreja, se não é maior que a igreja, se é a própria igreja. Isso não vem ao caso agora. O importante é que a igreja é a expressão desse reino e está aí para construí-lo. Isso é o mais importante. E quando a gente pensa que essa igreja, a nossa igreja, começou com 12, se quiser excluir Judas, 11. Homens falhos, pequenos, não poderosos, mas pescadores, carpinteiros, homens, pecadores públicos. Ali começou. E para pensar, só nós, enquanto Igreja Católica, hoje, mais de 1 bilhão de fiéis em 2000 anos. Quanto esse reino, esse germe do reino, se fez presente ao longo da história, foi produzindo santos, santas, foi produzindo homens e mulheres, às vezes anonimamente, levando adiante a graça, levando adiante a palavra, levando adiante a catequese. Quanta presença desse reino, desse germe ali, naqueles que estão se reinventando mesmo na pandemia, para poder passar a palavra de Deus, para poder catequizar os seus. A gente vê os esforços acontecendo nas nossas paróquias, para poder, com que os nossos filhos, os nossos netos, não fiquem sem a primeira comunhão, não fiquem sem a crisma, não fiquem sem a presença e a certeza de um Deus que cuida deles. O germe do reino está ali acontecendo. Então, o desejo desse primeiro domingo é esse, que nós percebamos que o reino de Deus está no meio de nós. É preciso lembrar que a controvérsia desse evangelho vem antes, no capítulo 3 de São Marcos, com os próprios familiares de Jesus, os parentes de Jesus, a parentaia de Jesus, tendo dificuldade de perceber que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. E será que no nosso meio, nós também não estamos com essa mesma dificuldade hoje?
com essa mesma dificuldade, nesses tempos duros que vivemos. Gente, quantos dizem que perderam a fé, que querem colocar Deus à prova, dizendo, se Deus existe, por que desse terror, por que dessa pandemia? Quantos, você mesmo, quantas vezes já deve ter tido a experiência de ter que responder a alguém que questionou nesses tempos duros, o porquê. O Padre Léo insistia muito nisso, né? Nas coisas de Deus a gente não pergunta o porquê, porque na maioria das vezes é contraproducente. Nas coisas de Deus nós precisamos perguntar o para quê. A resposta está aqui, nessa comparação simples. Jesus não usou a comparação com o cedro do Líbano, porque Ele sabe que o reino de Deus, ele não acontece nas coisas grandiosas, ele não acontece via ao poderio dos carros e dos cavalos, dos ricos e poderosos, como diz o salmista. Jesus, quebrando a lógica até do Antigo Testamento, compara com as coisas simples, com as hortaliças. A tradução do grego é hortaliça mesmo. Com as ramagens pequenas de um grão de mostarda, ou de outra qualquer pequena semente que cresce, que germina, cresce, floresce, vai adiante. Pergunto, como é que estão esses sinais do reino na sua vida, na sua casa, na sua família? Porque você é a igreja. E se o reino acontece aqui, acontece aí na sua casa também. Você é batizado, batizada. A força de Deus. Ontem o Padre Zezinho dizia de uma forma poética tão bonita: feliz aquele que não desperdiça a graça de Deus. E aí lembrava que aqui na Canção Nova, por tudo que os olhos dele viram, não foi desperdiçada a graça de Deus. Será que nós estamos? Você consegue enxergar o reino de Deus? Os sinais, melhor dizendo, do reino, nesse mistério profundo, mesmo na contradição, porque a contradição é nossa. Veja que São Paulo vai dizer na segunda leitura que nós somos peregrinos. E nesse peregrinar, é um peregrinar de um misto de fraqueza e de graça de Deus. Essa via de mão dupla que forma o ser humano, de Deus que vem com a sua graça em socorro da nossa fraqueza. Por isso que nós começamos pedindo o Espírito Santo, porque o reino de Deus, ele está aí no meio dessa contradição que somos nós, nessa contradição que é a igreja, feita de santos e pecadores, que uma hora na glória de Deus, na graça de Deus, consegue revelar muito do reino, mas que em momentos, por conta das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas misérias, acaba escondendo a ação de Deus e a ação do reino de Deus. Isso acontece com pai e mãe, que às vezes, mesmo querendo dar o melhor por conta dos pecados, das falhas, acaba escondendo o reino de Deus diante dos seus filhos, dos seus netos, e que tantas vezes, às vezes com gestos pequenos, hoje rezando na adoração, Deus me deu uma imagem, eu até proclamei, foi bonito. A imagem que Deus me deu foi de uma mãe pegando o celular e indo mostrar para um filho pequeno, criança, a imagem de Jesus eucarístico. Primeiro eu achei estranho. Depois eu falei, não, eu preciso falar, preciso proclamar. É ali, no gesto simples da mãe, que mostra aquela imagem que chega através do sistema Canção Nova, e mostra para o filho, é Jesus Cristo vivo, ressuscitado no milagre da Eucaristia. O reino de Deus está acontecendo ali. O reino de Deus está ali acontecendo. Entende isso? Mesmo nas nossas contradições, nas nossas misérias, nos nossos pecados, se nós confiamos
Deus atua, porque da parte de Deus é 100%. Ah, amado irmão e irmã, nesse dia de hoje, nesse dia dedicado até a um dos maiores santos venerados no nosso país, é um dia especial para você renovar a sua fé. Para você de fato deixar arder aí dentro de você, arder dentro do seu coração, a certeza de que Deus está atuando. Que a história é conduzida antes de tudo por Deus. Que para tirar todo esse pensamento negativo, esse pensamento sombrio, toda essa nuvem negra que tantas vezes querem pousar sobre a nossa cabeça, dizendo de catástrofes, fim do mundo, apocalipse e companhia limitada, deixando de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da história, da nossa vida. Ele atua e que o reino de Deus está acontecendo porque Ele está no meio de nós. Veja, ligando essa liturgia de hoje, que nos pede a confiança e a certeza no reino de Deus, ao acampamento na trilha da cura. A pergunta que nos vem é: como eu, como você, diante do coração de Jesus, pode de fato permitir que o reino de Deus aconteça em você e através de você? Eu rezava isso ao longo do dia de hoje, pensava nisso no dia de hoje. Senhor, como, depois de estar nos braços do coração de Jesus, ao longo desse final de semana, como, diante do coração de Jesus que eu sou chamado a contemplar, que eu sou chamado a olhar, que eu sou chamado a acolher esse amor incondicional de Deus, como eu posso fazer com que o reino de Deus passe por mim, através de mim, e chegue aos meus irmãos? E aí, sabe qual a resposta que me veio? Aquela que o Senhor escolheu para o tema desse acampamento. Sabe o caminho para você ter a certeza de que o reino de Deus jamais se afasta de nós, que o reino de Deus continua em germe crescendo no nosso meio, que a vitória é sua, apesar de todas as dificuldades, de todas as perdas, de todas as situações difíceis nesses tempos duros? Sabe qual é o caminho? Um coração semelhante ao dele. Essa jaculatória que você já rezou tantas vezes e que é um programa de vida. Reze comigo. Jesus, manso e humilde de coração. Mesmo com máscara pode ser melhor. Jesus, manso e humilde de coração. É um programa de vida. O jeito que eu e você temos, apesar das nossas contradições, das nossas fraquezas, mesmo nas nossas misérias, nos nossos pecados, nas nossas faltas, o caminho que nós temos para poder viabilizar o reino de Deus e fazer com que ele fique cada vez mais visível, mesmo dentro do mistério maior de Deus que se esconde, se mostra, que se revela, e ao mesmo tempo não se deixa encontrar como um todo, porque se o fizesse deixaria de ser mistério, mesmo aí diante desse Senhor que fala em parábolas, porque nós não daríamos conta de abarcar todo o mistério de Deus, mesmo aí há um caminho que Deus quer contar com você. E o caminho pelo qual Deus quer contar com você, para que você se torne um agente do reino, para que você se torne um construtor do reino, é você permitindo que o Senhor faça um verdadeiro transplante de coração em você. E aí a gente se volta de novo ao profeta da primeira leitura. Qual é o profeta da primeira leitura? Ezequiel. Pois é esse mesmo profeta que se utiliza de uma outra metáfora para falar de uma grande profecia. Dar-vos-ei um coração novo.
arrancarei do vosso peito esse coração endurecido. Meterei lá um coração de carne, um coração capaz de bater no compasso do coração de Deus, um coração convertido e transformado, um coração que se deixa tocar por um Deus que pede de nós uma verdadeira revisão de vida, que pede de nós um verdadeiro exame de consciência, que pede de nós para que nós não carreguemos esses pesados fardos longe do coração de Jesus, porque, como diz Santo Agostinho, a maneira com que o Senhor tem de aliviar o fardo e torná-lo leve, é fazer com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, peçamos perdão por eles e passemos a viver uma vida nova, restaurada, renovada, segundo o coração de Deus, na força do Espírito Santo. Você entende isso? Santo Agostinho diz que esse coração pesado que fala em Mateus 11, a partir do versículo 25, esse coração pesado que Jesus torna leve, são os nossos pecados. E para isso é preciso uma conversão profunda, para que a gente não atrase o reino de Deus no meio de nós, para que a gente não impeça que a graça de Deus possa verdadeiramente acontecer na nossa casa, na nossa família. Eu costumo dizer que a gente não impede, porque Deus dá um jeito, mas a gente pode atrasar, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa resistência em nos converter, em fazer o que é certo, segundo aquilo que Deus espera de nós, irmão e irmã. Por isso, diante do coração de Jesus, é preciso que a gente faça a experiência desse amor tão grande que sustenta o reino, porque não basta um reino de qualquer jeito. Por que Jesus, a plenitude da revelação, usa como imagem uma fraca ramagem, arbusto de uma pequenina semente? Porque ele diz, a força revolucionária do reino de Deus não é o poder, não é o dinheiro, não são as armas, não é aquilo que nós conhecemos como poderes constituídos. A força que sustenta o reino de Deus é amor. Aquele amor que brota do coração de Jesus e que é revolucionário. Aquele amor que brota do coração de Deus e que tem o poder de transformar a realidade, porque antes de tudo transforma você. E aí é preciso que você se abra a esse amor. Nós precisamos deixar de entender a devoção ao coração de Jesus como um devocionalismo qualquer, mas é revolucionário, é exigente, porque faz com que nós nos comprometamos com o amor a Deus e com o amor ao próximo. A forma com que o Senhor tem de fazer esse transplante de coração em nós, nos levando a uma conversão profunda e fazendo com que a gente se torne um agente, um construtor do reino de Deus, é convertendo o nosso coração na direção do verdadeiro amor, do amor que dá a vida como o de Jesus, o amor que pensa no outro, o amor que é capaz de muitas e muitas vezes renunciar a si mesmo, pelo bem maior, pelo bem do outro, o amor que se preocupa com o bem comum. Esse amor, quando acontece, é o que transforma, porque gera solidariedade, gera misericórdia, gera o grande instrumento do coração de Jesus para se fazer próximo a nós, que é a compaixão. Através dele a gente aprende a se colocar no lugar do outro, a pensar na dor do outro. Veja, nas consequências dessa pandemia, quantas vezes você tentou se colocar no lugar daquele outro que sofre? Às vezes eu vejo tanta discussão na internet,
de forma tão insensível, de forma tão conceitual e racional, de tal forma que chega a ser irracional, que falta aquela delicadeza do coração de Cristo de se colocar no lugar do outro, porque compaixão é esse o método do coração de Jesus. Quem entra na escola do coração de Jesus, como pede ali, como fala o evangelho de hoje, de que Jesus ensinava em parábolas, então ele tem um método de ensino, como fala Mateus 11, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois eu vos digo, eu digo a você, o método do coração de Jesus é compaixão. E compaixão é sentir com o outro. Santa Edith Stein diz, é mais que sentir com o outro. Santa Benedita da Cruz, mais que sentir com o outro, é sentir no lugar do outro. Porque foi o que Jesus fez conosco. Ele morreu no nosso lugar. Deu a vida por nós, se desinstalou, ele que era de condição divina, não se apegou à sua condição, mas se abaixou, se humilhou, se esvaziou, kenosis, se quebrou por nossa causa, se colocou no nosso lugar para poder nos tirar da nossa condição, e é isso que esse é o método do coração de Deus. Então eu pergunto, antes de qualquer discussão de internet, você já se colocou no lugar de alguém que perdeu um irmão, um pai, um amigo, nessa pandemia? Você já se colocou no lugar de alguém que sofreu esperando na porta de um hospital, com medo de que a pessoa amada fosse entubada ou não? Ontem eu conversava com a irmã do Padre Léo, que veio de Manaus. E ela falava da experiência de ver as pessoas chorando na rua, chorando desesperada porque o respirador não tinha, não vinha, ninguém sabia, não tinha de onde buscar, de onde prover, e na casa alguém estava ali morrendo por falta de ar e você ali sem poder fazer nada. E ela dizendo, padre, eu ficava pensando, meu Deus, como é que está essa mãe, esse pai, esse filho, essa filha? Essa experiência de se colocar no lugar do outro, vocês estão entendendo? O reino de Deus, ele vai se tornando claro, ele deixa de ser esse mistério enigmático para ser um lançar-se nos braços de Deus com confiança, à medida que nós vamos com o nosso coração, semelhante ao coração de Jesus, tendo compaixão por aqueles que estão à nossa volta. Por isso, antes de julgar, antes de condenar, antes de se perguntar, antes de apontar o dedo, antes de falar, coloque-se no lugar do outro. Tente sentir o que o outro sente. Isso é tocar o coração de Jesus. Isso nos leva ao amor, à solidariedade, nos tira do nosso comodismo, nos desinstala, nos faz ir ao encontro do outro, ver o que ele precisa, nos faz ser criativos, generosos, nos faz nos reinventar para poder dar o nosso melhor, e aí o reino vai germinando. É por isso que aqueles 11 ali, depois que um disse não ao reino, aqueles 11 ali, depois de receberem a força do alto, se revestiram de um coração semelhante ao coração de Jesus, e hoje nós chegamos aqui como igreja, porque o reino de Deus se manifestou de semente, em germe, e foi crescendo de forma invisível, e nos trazendo até aqui, e ele continua, e você é convidado, convidada a tocar. Por isso eu repito a pergunta. Irmão, irmã, nesse último dia na trilha da cura, onde o Senhor convida você, primeiro a reconhecer que o reino está no meio de nós, que o Senhor fala em parábolas para que você se jogue nos braços dEle e acolha a certeza do reino. Ele está dizendo, eu tenho para você um coração semelhante ao meu.
como que você acolhe? Você permite que o Senhor faça esse verdadeiro transplante em você? Que o cardiologista do céu trabalhe no seu coração e arranque esse coração de pedra, tantas vezes insensível, e permita que haja um coração semelhante ao coração de Deus? Abra o seu coração um minuto, feche os seus olhos um minuto. E peça a graça da intimidade com Jesus agora. Peça a graça da intimidade com Jesus. Peça com coragem a graça da intimidade com Jesus, para que Ele possa fazer esse transplante. Que a profecia de Ezequiel aconteça em você agora. Ezequiel lembrado na primeira leitura. Mas que nós o lembramos a partir do grito de Jesus: aprendei de mim. Então permita que o Senhor faça. Para poder dar conta da experiência e do mistério, nós precisamos de metáforas. Nós precisamos de imagens. Porque as imagens vão traduzindo o nosso sentimento, já que a gente não consegue falar deles. Já que a gente não consegue descrever com toda a perfeição a experiência do amor de Deus que nos invade. Então nós usamos metáforas. Então nós usamos imagens. Então o Senhor fala em parábolas, porque as histórias chegam mais ao nosso coração, porque antes de pensar nós sentimos. Então vai imaginando, e peça a graça da intimidade com o Senhor. Essa intimidade tão grande que permita que você possa ter os mesmos sentimentos de Jesus, como diz São Paulo na carta aos Colossenses. Que você possa ter os mesmos sentimentos de Jesus. E nesses sentimentos de Jesus, que você possa, como canta o Padre Zezinho, que esteve conosco nesse final de semana, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, e assim poder ser feliz. Quando chegar no fim do dia, e você com a consciência tranquila, poder dormir porque viu o reino de Deus acontecer através de você. Aquilo que o Papa Paulo VI chamava de civilização do amor. Porque o reino de Deus no nosso meio é a construção da civilização do amor, que precisa imperar no meio desse individualismo crasso que nós enfrentamos nesses tempos duros, no meio de tanto egoísmo, de tanto autocentrismo, de tanta vaidade, arrogância, autossuficiência, que faz com que irmãos morram por falta de cuidado, que faz com que irmãos morram por causa de corrupção, que faz com que irmãos morram por causa de falcatrua, roubo, mentira, daqueles que deveriam cuidar e investir no bem comum. E duro que muitos deles se dizem cristãos, cristãos que não entenderam nada do coração de Cristo, cristãos que não conseguem entrar na escola do coração de Jesus, cristãos que não conseguem usar o método do coração de Jesus, que é a compaixão, cristãos que não conseguem se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, o sofrimento do outro, estão com a mente e o coração embotados, com o coração endurecido. Então que você peça: Senhor, arranque do meu peito esse coração de pedra, que eu possa perdoar, amar, acolher. E isso que nós estamos fazendo aqui agora é cura interior. Que o Senhor nos dê uma compulsão no poder do Espírito, um arrependimento das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas misérias, para que Jesus seja o centro. E eu já estou terminando. Para que Jesus seja o centro da nossa vida, porque
de fato perceber a ação do reino de Deus, como eu comecei lembrando a liturgia de hoje, de fato ter um coração semelhante ao coração de Jesus, só é possível para o homem e a mulher que coloca Jesus no centro da sua vida. Por isso a espiritualidade de Betânia, a espiritualidade do coração de Jesus, ela é cristocêntrica, antes de tudo. Significa colocar Jesus no centro e encontrar na vida de Jesus, nos gestos de Jesus, na ação de Jesus, nas opções de Jesus, as nossas opções. É por isso que o Padre Léo insistia, que é antes de tudo acolher Jesus para poder fazer como ele fez, aprender com esse Jesus que lá em Betânia, era gente como a gente, sentia o que a gente sente, sofria, chorava, ria, saboreava os cuidados de Marta, Maria e Lázaro. É como é bom a gente se sentir numa Betânia, amado, cuidado. Nesses dias, nesse final de semana, nós podemos experimentar isso, através do cuidado daqueles que cuidaram de nós, fizeram comida, prepararam pratos com toda a delicadeza. Obrigado, Fernanda, por toda a delicadeza, pensando, Padre, você precisa estar bem, vocês precisam estar bem para poder falar de Jesus, para poder estar na trilha da cura. Isso é cuidado, é o reino acontecendo. Então, tudo isso só é possível se Jesus Cristo for o centro. E o santo de hoje, eu quero terminar recorrendo ao santo de hoje, Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, o Toninho, que é o santo mais querido do Brasil. E é o santo da minha infância, e eu não posso deixar passar a oportunidade de olhar para Santo Antônio. Santo Antônio, que me viu crescer. Eu cresci indo todas as terças-feiras na capela de Santo Antônio, em Lavras, Minas Gerais, levado ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, para os pãezinhos de Santo Antônio. Você já deve ter feito essa experiência, e quantos no Brasil já fizeram e fazem? Os pães de Santo Antônio que eram para os pobres. Porque é impossível se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, sem pensar nos mais pobres. Então Santo Antônio nos levava a partilhar o pão, e naquele pão estava a partilha, a solidariedade, o cuidado, porque junto com o pão iam cestas básicas, às vezes um pacote de arroz, de feijão, o que se tinha para levar, porque era preciso pensar nos mais pobres. E olha que a gente era pobre também, mas não tem quem seja tão pobre que não tenha algo para oferecer com generosidade, depois que é tocado pelo coração de Cristo, depois que tem Cristo como centro da sua vida, depois que tem Cristo no seu coração. Colocar Jesus no centro da vida é descobrir na vida de Jesus, como fez Santo Antônio, a razão de viver. Porque Jesus era o centro da vida de Santo Antônio, ele se fez pobre como Francisco depois de ser agustiniano, pregador, mestre em teologia. Porque descobriu esse Jesus e quis viver como ele, se fez pobre como Francisco. Descobriu que para se viver feliz nesse mundo, se precisa de muito pouco, depois que se encontra Jesus. Eu vou repetir para você gravar isso no seu coração. Antônio descobriu, na força do reino de Deus, e porque tinha um coração semelhante ao de Jesus, que para se viver nesse mundo, se precisa de muito pouco,
se precisa do essencial, a partir do momento que se descobre Jesus Cristo como o centro da sua vida. E a pergunta que você precisa se fazer, será que você não está? E é uma das graças da pandemia, hein? A gente descobrir que precisa de pouco, que não precisava daquelas malas todas que a gente carregava, que não precisava daqueles sapatos todos, daquelas roupas todas, que não precisava daquela exibição toda, daquela mentirada toda, daquela forçação de barra para que pudesse parecer ser alguma coisa e a partir disso ser aceito, ser aceita. Santo Antônio descobriu isso. É claro que a maioria conhece Santo Antônio pelo o folclore dos milagres, né? Eu cresci ouvindo muitas histórias de Santo Antônio, muitos milagres de Santo Antônio. O mais engraçado fala ao coração das casamentoilas, né? Das que querem se casar. E fala do milagre daquela moça, coitada, que já tinha tentado de todo jeito, querendo se casar, mas o noivo enganava. O noivo não queria nada com ela, não queria nada. E aí ela, desesperada, se revoltou com o santo, pegou a imagem de Santo Antônio um dia, sacudiu o santo, falou: santo, eu estou rezando tanto, te pedindo tanto, e nada desse noivo vir casar comigo, então também não quero mais saber de você. E jogou o santo pela janela. E aí o que aconteceu? O santo caiu na cabeça de um jovem. E aí, quando ela viu que quase tinha matado o jovem com a imagem de Santo Antônio, correu lá e foi acudir o jovem. Quando acudiu, chegou de frente para o menino. Quando acudiu, o menino se apaixonou por ela. E ela acabou se casando com aquele que ela quase matou, com uma santada na cabeça. A gente ouvia essa história e dava risada. Em Betânia, e também acredito na Canção Nova, quando chega o mês de junho, proximidade com Santo Antônio, os meninos evitam passar na janela das meninas, de medo de levar uma santada na cabeça. Mas o milagre de Santo Antônio, que mais me chama a atenção, e que eu quero terminar com ele, é o milagre do burro. Diz que havia um homem avarento, que não reconhecia a ação do reino de Deus, que não reconhecia a necessidade de ter um coração semelhante ao coração de Jesus. E esse homem avarento ficou sabendo que Santo Antônio ia fazer uma procissão do Santíssimo Sacramento. E mandou dizer para o santo o seguinte: olha, diga para o Padre Antônio, para o Frei Antônio, que eu não acredito na presença de Jesus na Eucaristia. E eu só vou acreditar se o meu burro se ajoelhar e reconhecer antes de mim. E aí, contam que Santo Antônio aceitou o desafio e marcou o dia da procissão. E aí, espertamente, o avarento, cheio de si, arrogante, autossuficiente, um bom exemplo desse mundo doido que está aí, desse mundo doido que a gente vive, fez o seguinte: ainda vou enganar esse santo, vou deixar o burro 3 dias sem comer, e quando passar o frei com o Santíssimo Sacramento, eu vou colocar do lado do burro uma pratada de ração, porque aí o burro com fome não vai nem olhar para o frei e nem para o Santíssimo Sacramento. E assim o avarento fez. Mas quando chegou o dia da procissão, Santo Antônio foi ao encontro dos 2 burros. O burro mesmo e o outro. E aí, diante do burro, Santo Antônio falou:
Querido animal, criatura de Deus, eu tenho aqui comigo o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo vivo, plenamente presente no milagre da Eucaristia. E para provar para os burros de duas patas que Ele está vivo, eu te peço, criatura de Deus, ajoelhe. Dizem os biógrafos que nesse momento, o burro, mesmo enxergando aquela pratada de ração, inclinou as duas patas, inclinou o pescoço e reverenciou a presença viva, real de Jesus na Eucaristia. O burro de duas patas, porque o de quatro tinha ajoelhado, o de duas patas caiu num choro profundo e viveu uma profunda compulsão, se convertendo, reconhecendo que o Senhor realmente está vivo. Aí está o que o Senhor quer para nós, no final desse Na Trilha da Cura, e no dia em que somos chamados a proclamar que o reino de Deus está no meio de nós. Que façamos de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Feche os seus olhos um minuto. Você não precisa se ajoelhar nesse momento, porque você se ajoelhará daqui a pouco, na hora da transubstanciação. Mas que nesse momento o seu coração, permitindo que o Senhor faça esse transplante, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e proclame que o reino de Deus está vivamente presente no meio de nós, no seu coração, na sua casa, na sua família. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.